Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Boa noite. A rainha do Carnaval de Belo Horizonte foi mais uma vítima do racismo. A modelo foi chamada de macaca por um desconhecido que queria marcar um encontro com ela. O áudio com as agressões verbais foi entregue hoje à polícia. Laís Aparecida da Silva esteve hoje à tarde nesta delegacia para entregar o boletim de ocorrência. A rainha do Carnaval de Belo Horizonte afirma que foi vítima de ofensas racistas após recusar um pedido de encontro. É algo que mexe muito com a gente, principalmente com a mulher negra. Essa exposição toda que a gente sofre a vida toda do homem querer apenas usar, a gente como um objeto. O áudio com as injúrias raciais foi anexado como prova. O suspeito ainda não foi identificado. Você é uma macaca arrogante, idiota. Olha pra você. Assim, no máximo que você serve para poder saciar um fetiche de alguém. Laís relatou à polícia que o homem entrou em contato por um aplicativo de mensagens e disse que se sentia atraído pelas fotos dela nas redes sociais. Como ele não se identificou, foi bloqueado, mas enviou mensagem de outro número insistindo para que ela aceitasse o pedido de encontro. Começou a me fazer diversas perguntas, eu não respondia. Até eu mandar um áudio para ele um pouco mais agressiva, falando que, olha, não vou te responder porque eu não sei quem é. Aí ele me mandou os áudios. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Repressão aos Crimes de Racismo vai fazer a análise das provas e encaminhá-las à perícia para a constatação do crime e identificação do autor. Inconformada, Laís disse que esta não foi a primeira vez que sofreu injúria racial. Eu sou modelo, eu sou miss, eu sou atriz, eu sou enfermeira e em todas as minhas profissões eu sofro com a questão do meu tom de pele, Então a gente está lutando para isso acabar. Nós somos a maioria no Brasil, nós somos a maioria no mundo. Quando é que isso vai acabar, A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Circuito Fechado, que apura desvios de mais de 40 milhões de reais no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. São investigados 3 contratos firmados com uma empresa de tecnologia da informação entre 2012 e 2019. 9 pessoas foram presas, entre servidores públicos e empresários. Também foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão em 3 estados e no Distrito Federal. Em nota, o DENIT afirmou que os contratos já estão suspensos, que está à disposição das autoridades e que eventuais desvios também são investigados internamente. Fabrício Queiroz, apontado como operador de um esquema conhecido como rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, prestou novo depoimento hoje. Fabrício Queiroz e a filha Natália prestaram depoimento por cerca de 2 horas e saíram sem falar com jornalistas. Eles foram ouvidos no Ministério Público Federal sobre a suspeita de vazamento da Operação Furna da Onça de 2018, que investiga a corrupção dentro da Assembleia Legislativa do Rio. Queiroz foi assessor e motorista do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e é apontado como o operador de um esquema conhecido como rachadinha. Natália também trabalhou no gabinete. O senador Flávio Bolsonaro nega as irregularidades. Queiroz cumpre prisão domiciliar ao lado da mulher Márcia Aguiar, que, segundo o Ministério Público, também fez parte do esquema. O benefício foi concedido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ontem, a Procuradoria-Geral da República pediu que o STJ restabeleça as prisões. Com o parecer da PGR, Gilmar Mendes pode levar o caso para julgamento na 2ª turma do Supremo. 2 policiais militares foram presos, suspeitos de matar um jovem de 19 anos na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu no dia 9 de agosto, quando o rapaz saiu de moto para comemorar o aniversário dele. A repórter Estela Freitas tem as informações. Os agentes foram presos preventivamente pela Corregedoria da Polícia Militar hoje pela manhã e trazidos aqui ao presídio Romão Gomes. A Justiça alegou que eles apresentaram uma versão falsa sobre o crime e que não prestaram socorro à vítima. Os PMs são suspeitos de matar Rogério Ferreira da Silva, de 19 anos, no dia 9 de agosto, quando o rapaz andava de moto na zona sul de São Paulo. Os policiais, que também estavam de moto, relataram em boletim de ocorrência que se tratava de uma abordagem porque o rapaz estava sem capacete e a moto sem placa. Disseram ainda que Rogério não obedeceu a ordem para parar e que fugiu em alta velocidade. O agente que atirou alegou legítima defesa porque achou que Rogério estava armado e que iria atirar.
mas os próprios PMs admitiram que não havia nenhuma arma com Rogério. Eles já haviam sido afastados dos serviços de rua. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o inquérito que investiga a morte de Rogério continua em andamento. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa também investiga o caso. Estela Freitas, de São Paulo, para o Rede TV News. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou há pouco, em votação, o pedido de abertura do processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Vamos ao vivo ao Rio conversar com o repórter Tony Vendramini, que tem mais informações. Oi, Tony. Foi um placar apertado, né? Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, uma votação apertada, agora também numa sessão muito tensa, com muitas discussões entre a oposição e a bancada de apoio do prefeito do Rio. Mas, no final da votação, prevaleceu o não, 25 votos a 23. Os vereadores do Rio de Janeiro decidiram não acatar o pedido de impeachment de Marcelo Crivella. Na verdade, foram feitos dois pedidos de impeachment, né? Um da vereadora Renata Souza, do PSOL, e outro do vereador Átila Nunes, do DEM. Mas acabou acolhido o pedido da Renata Souza, foi levado à votação o pedido da Renata Souza por ter sido primeiro. O conteúdo dos dois era muito parecido, havia muitas semelhanças. Então, portanto, esse foi o pedido que foi levado à votação. Eles tinham o mesmo fundamento. Bom, nesses pedidos, os vereadores alegavam que o prefeito do Rio de Janeiro mantém uma série de servidores nas portas dos hospitais municipais para intimidar jornalistas que fazem reportagens sobre a saúde. E eles seriam orientados, então, através de grupos de troca de mensagem pelo celular, nos quais constava o telefone do próprio Crivella como administrador. O pedido, portanto, vai ser arquivado, não vai seguir à frente. A Câmara rejeitou, portanto, o pedido de impeachment contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. 7 procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo apresentaram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido de demissão coletiva. No documento, o grupo alega incompatibilidades insolúveis com a procuradora Viviane de Oliveira Martinez, que assumiu a coordenação dos trabalhos em março. Em nota, o Ministério Público Federal do Estado afirma que busca uma solução conjunta para resolver o problema e garantir a continuidade das investigações. Hoje, o Procurador-Geral da República classificou a renúncia como uma questão interna do Ministério Público de São Paulo. Pelo segundo dia seguido, a Corregedoria da Câmara não conseguiu encontrar a deputada Flor de Lis no apartamento funcional em Brasília. A intenção é notificá-la sobre a abertura do processo de investigação, que pode inclusive terminar com a cassação do mandato da parlamentar. Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. O crime aconteceu em julho do ano passado, no Rio de Janeiro. Se não for encontrada na próxima vez, o comunicado será publicado no Diário Oficial da União. No Rio de Janeiro, um ônibus do BRT invadiu uma estação na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. 15 pessoas ficaram feridas. Com o choque, a composição subiu o canteiro central, arrastou parte da vegetação e derrubou a grade. Tudo aconteceu porque o motorista precisou desviar de uma viatura da Polícia Militar que invadiu a pista do BRT. Uma perícia foi feita no local e o governador em exercício, Cláudio Castro, determinou que se apure o acidente. A medida provisória que estende o pagamento do auxílio emergencial até dezembro foi publicada hoje no Diário Oficial. Além da redução do valor da parcela, o benefício terá novas regras e será mais restrito. A medida provisória prorroga o auxílio emergencial por mais 4 meses. O texto altera os critérios para ter direito ao benefício. Além das regras já previstas na lei, agora novos fatores foram incorporados. Estão proibidos de participar do programa quem teve renda tributável acima de R$ 28.559,70 em 2019, quem foi incluído na declaração deste ano como dependente e quem tinha, no final do ano passado, a posse ou propriedade de bens ou direitos no valor acima de R$ 300 mil. A medida provisória já está em vigor, mas o texto ainda precisa passar pela Câmara e Senado em até 120 dias para ser mantido, alterado ou derrubado. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda hoje no Vale do Ribeira, em São Paulo, e acompanhou o andamento de obras do governo federal na região. Um dia histórico para os moradores de Pariquera-Açu. A cidade de 20 mil habitantes recebeu a visita de um presidente da República que é filho da região. O irmão dele, Renato Bolsonaro, chegou cedo. Além de rever o presidente,
trouxe reivindicações de políticos e da população. Grande a satisfação de receber o irmão, né? E ainda mais que dá uma atenção especial para o nosso Vale do Ribeira. É importante para aumentar o relacionamento político e realmente olhar as carências da região, que é a região muito esquecida. Acho que é momento de se conseguir algo de relevância para a região nossa. O presidente chegou a Pariquera-Açu por volta das 10h30. Ficou 16 minutos no palanque. Participou da apresentação do projeto de uma ponte. Recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito e fez um breve discurso que encerrou com o lema da campanha, um pouco diferente. Meus irmãos, sou apaixonado por vocês. E eu vou terminar com a saudação um pouquinho modificada, né? Brasil acima de tudo, Pariquera-Açu acima de todos. E Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. O segundo compromisso na agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui no Vale do Ribeira, em São Paulo, fica a 42 quilômetros daqui, na cidade de Eldorado, onde ele também vai acompanhar a apresentação do projeto de uma ponte. Bolsonaro chegou ao plenário da Câmara de Vereadores de Eldorado 1:45 da tarde. Ficou por menos de meia hora no local. Os projetos das pontes foram desenvolvidos pela Universidade Federal do Paraná e vão ajudar a diminuir o impacto das enchentes na região. O presidente fez um discurso nostálgico. Lembrou que viveu no Vale do Ribeira nos anos 60 e 70. Mostrou fotos das férias que passava por aqui e revelou que a ponte foi uma promessa dele para um casal antes de se eleger. 24 de janeiro de 2015. Por que ela não vai esquecer essa data nunca? Porque eu estava com jet ski no Vale do Ribeira, no Rio Ribeira, né? E jet ski parece que é uma coisa rara por aqui. A Andréia estava na balsa, de noiva. Eu encostei a balsa, 24 de janeiro de 2015, e perguntei para ela, né, se ela estava indo se casar. Uma pergunta óbvia, ela estava de noiva, né? Obviamente estava indo se casar. E ela falou que sim. E daí foi um rápido bate-papo, e eu me comprometi, ó, você presidente, eu estava numa pré-campanha, ninguém sabia, né? Sozinho. E vou botar uma ponte aqui, até porque existe a viabilidade econômica para tal. Num outro momento, falou da pandemia, defendeu o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. No fim, o presidente fez a defesa do esforço do governo para a recuperação da economia dos efeitos da pandemia e disse que divide a responsabilidade de reerguer o país com o Supremo e o Congresso. Tivemos o problema do vírus, que, desculpe a força de expressão, covardemente foi tratado esse assunto e não com a devida responsabilidade. Partiu-se para o lado de criar um verdadeiro pânico perante a população. Fica em casa que tu vai morrer. O mundo todo está enfrentando aquilo. E desde o começo eu assumi uma posição ímpar, não só dentro do Brasil, mas como chefe de Estado do mundo todo. A promoção A Chave é Sua está na reta final. E para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Domingo, no Encrenca, sai a tão esperada Mercedes Classe A 200 Sedã. Então, assine o Rede TV Plus agora. É menos de 75 centavos por dia. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou? Assinou? Já está participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Os funcionários da Embraer entraram em greve hoje, depois que a empresa anunciou a demissão de 2.500 funcionários. A empresa informou que a medida é consequência dos impactos causados pela pandemia da Covid-19 e pelo cancelamento da parceria com a Boeing. No primeiro semestre de 2020, as entregas de aviões apresentaram uma queda de 75% em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Embraer, serão 1.600 desligamentos em planos de demissão voluntária e mais 900 cortes por dispensa para ajuste do quadro de funcionários. Os colaboradores estão sendo avisados por e-mail. Ao todo, a empresa mantinha cerca de 16 mil funcionários no país, sendo 10 mil na sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ainda não foi confirmado o número de demissões por unidade.
O aluguel de carros por motoristas de aplicativos cresceu no país após meses em queda por conta da pandemia. A recuperação do serviço é reflexo da flexibilização do isolamento social e da retomada econômica. Há 3 anos, Renato ficou desempregado. Alugou um carro e foi rodar pelo Rio de Janeiro como motorista de aplicativo. Em março, o movimento caiu, os riscos da exposição ao coronavírus aumentou e ele entregou o veículo. Tinham muitas festas, tinham boates, né, roda de samba, isso tudo acabou, não tem mais. Então, e era tudo público de aplicativo, entende? O mesmo com relação ao final de semana, por exemplo, você tinha casamentos, você tinha casa de festas, que dava um movimento muito bom e também acabou, está tudo parado. Dos 200 mil motoristas de aplicativos que usavam carros alugados, 80% pararam de rodar no início da pandemia. Em junho, os números aumentaram. Hoje, 160 mil já circulam nas ruas. A locação de veículo vem recuperando gradativamente suas atividades. Tivemos nosso pior pico em abril e até a segunda quinzena de maio. E hoje os aplicativos já estão retomando quase o seu posicionamento diante da pandemia. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, em agosto, o aluguel para motoristas de aplicativo retomou 90% do que era antes da pandemia. Além disso, muitas pessoas voltaram a reservar carros para viagens de negócios e turismo local. Com a flexibilização do isolamento social e a recuperação do setor de serviço, Renato alugou um novo carro e voltou ao trabalho. Só que agora os cuidados com a higienização estão redobrados. O álcool em gel sempre dentro do veículo e a cada corrida ele limpa as maçanetas das portas. Um painel de acrílico também separa o motorista dos passageiros que só podem entrar se estiverem usando máscara. A gente trabalha com um pouco mais de segurança, mas a gente também tem que se precaver, né? Você tem que usar o álcool gel o tempo todo. A máscara evita muita coisa. A crise provocada pela pandemia fechou cerca de 20 mil lojas na capital paulista. O número representa 10% do comércio na cidade. E depois de meses com as portas fechadas, quem conseguiu reabrir teve que se adaptar às normas de segurança. E a criatividade se tornou um fator importante. Para manter o negócio e atrair clientes, a Sandra levou parte do salão de beleza para o jardim. Um espaço amplo, aberto e exclusivo. É o primeiro no mundo com esse tipo de atendimento. A novidade agradou. Olha, eu achei incrível o contato com a natureza, o ar aberto. Tem um conforto, bem-estar, a segurança, principalmente, né? Dá um ambiente mais leve, dá mais segurança, traz mais segurança pra gente também que está aqui. A inspiração veio aliada à ideia de unir para somar. A empresária se tornou sócia de uma outra gestora do setor. Elas juntaram os profissionais e os clientes num único endereço. Nesse momento, aonde você poderia ser dono exclusivo e o seu negócio vir a falir, é melhor você ter metade de um todo do que tudo de nada. Seja bem-vindo à Dentilândia, a mágica viagem vai começar! Esse consultório odontológico deixou de ser convencional muito antes da pandemia. Para conquistar os pequenos, a doutora Andréia se fantasia de personagens. Agora, para combater o coronavírus, ela se veste de heroína e as crianças embarcam na aventura. O mundo encantado deixa o paciente literalmente de boca aberta. E as historinhas transportam para bem longe do consultório. Ele gosta de pé com chulé. Aqui ela me leva meio que para um mundo diferente. Você faz uma viagem? Eu faço uma viagem no tempo. Não é um consultório odontológico? Mas tá com decorações de fundo do mar. As cores e a magia fazem de cada consulta uma experiência singular. Tudo vira mais lúdico, né? E tira aquele medo que todo mundo sempre... Eu morro de medo de dentista. Eles não têm. A Andréia é precursora do lúdico para envolver as crianças. Ela tem 27 anos de profissão e a técnica começou ainda na faculdade. A dentista sempre renova o ambiente e o figurino.
tudo por um sorriso. Eu brinco o dia inteiro de falar coisa séria. E eu sei que eu estou deixando uma marquinha no coração dessas crianças, porque uma criança traumatizada será eternamente um adulto traumatizado. Ele esquenta nosso corpo. 4 barragens da mineradora Vale, em Minas Gerais, tiveram as declarações de estabilidade negadas pela Agência Nacional de Mineração. O Ministério Público pediu uma intervenção judicial na empresa para garantir a segurança nas estruturas. As barragens que ficaram sem a declaração de estabilidade estão localizadas em Itabira, Ouro Preto e 2 em Nova Lima. A Agência Nacional de Mineração também negou atestado de segurança para 2 diques que ficam em áreas de mineração da Vale, nas cidades de Catas Altas e Barão de Cocais. Todas essas estruturas estão no nível 1 do protocolo de emergência. Nessa situação, não é preciso fazer a retirada de moradores das áreas de risco, nem o toque de sirenes, sendo de total responsabilidade da empresa controlar um possível rompimento. Hoje, o Ministério Público Federal entrou com um pedido de intervenção judicial na mineradora. Como justificativa, os procuradores citaram problemas recentes em estruturas da Vale e pedem que seja nomeado um interventor em segurança de barragens que atuaria de forma independente. A Vale informou que ainda não foi notificada sobre a ação do MPF. Chegou a hora da previsão do tempo com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Amanhã vai ser mais um dia de muito sol e calor pelo Brasil. É que o ar seco continua cobrindo praticamente todo o país, mantendo o tempo firme, aberto, ensolarado e com baixa umidade do ar, especialmente nessa área mais escura aqui do mapa, pegando todo o interior do país. Por isso é importante se hidratar bem, beber bastante água, porque além do clima extremamente seco, vai ser mais um dia bastante quente também. As temperaturas ficam acima dos 30 graus, chegando aos 41 graus em Cuiabá, 37 em Porto Velho, 36 graus em Palmas e Belém, 32 em São Luís e muito sol e calor de 31 graus lá no Rio de Janeiro também para os cariocas. O dia até pode começar mais friozinho, fresquinho aí com mínima de 14 graus em Brasília, mínima de 15 em Belo Horizonte, de 17 na capital paulista, mas depois da tarde esquenta bem, as temperaturas ficam aí na casa dos 30 graus para cima, muito sol e calor. Bem diferente do sul do Brasil, lá sim tem previsão de chuva e temperaturas mais baixas, viu? A frente fria já se afastou para o oceano, o ciclone extratropical perdeu força, mesmo assim a chuva deve aparecer entre Santa Catarina e o Paraná. Em Florianópolis, amanhã a máxima não passa dos 20 graus apenas. Em Curitiba também tem previsão de chuva e mínima de apenas 15 graus. Agora a gente vai lá para Porto Alegre. Por lá amanhã o tempo fica mais encoberto e frio. Mínima de apenas 12 graus nos próximos dias. No sábado à tarde volta a chover e a máxima não passa dos 17 graus. E olha, já adianto, viu? Final de semana prolongado, tem feriado aí. O clima vai ser esse no sul do Brasil. A chuva fica concentrada entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e temperaturas mais baixas também, bem diferente do restante do Brasil, onde o sol e o calor estão confirmados para esse final de semana prolongado. Amanhã eu te trago mais detalhes, combinado? Espero você. Até lá. Tchau, tchau. De acordo com o IBGE, a produção industrial brasileira cresceu 8% de junho para julho. Essa foi a terceira alta seguida. Mas no ano, a queda acumulada ainda é de 9,6%. Em relação a julho de 2019, a produção caiu 3%. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Enquanto o Brasil lida com a pandemia e suas consequências e com as mais que necessárias reformas, continuam no Congresso as movimentações destinadas à reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Aliás, informa-se que nas últimas horas, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, teria desistido dessa tentativa. Mas Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ainda alimentava esperanças de reeleição. Além da conveniência desse tema em tempos de crise, quando a política deve estar focada em outros problemas mais urgentes, a tentativa tem caráter absolutamente antidemocrático e oportunista. Por melhor que seja a atuação de Maia e Alcolumbre, a Constituição não pode ser desrespeitada.
A rotatividade no poder é uma premissa da democracia com a qual não se deve jogar. A democracia no país precisa de solidez e não de casuísmos. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você encontra vídeos dos mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento e curiosidades. O governo enviou hoje para o Congresso a proposta de reforma administrativa. As novas regras para ingresso e progressão de carreira no setor público só irão valer para os novos concursados e parte dos cargos não terá mais estabilidade. A proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa só foi enviada pela equipe econômica depois de muita cobrança do Congresso. A medida é considerada fundamental para reduzir os gastos com a máquina pública, que só para o governo federal custou mais de 109 bilhões de reais em 2019. Além de reduzir custos, a proposta visa aumentar a eficiência do serviço público. As principais mudanças são no modo de entrada e progressão de carreira. A forma de contratação de servidores, que hoje é única e depende de concurso público, passará a ter 4 formatos diferentes. As vagas que são por prazo determinado ou de liderança e assessoramento terão processo seletivo simplificado. Já os cargos fixos, ou que sejam de carreiras típicas de Estado, que são aquelas consideradas essenciais para o serviço público, continuarão sendo selecionados por concurso. Além disso, passa a ser exigido um estágio probatório e o servidor só será definitivamente contratado se apresentar bom desempenho nesse período. A estabilidade ficará restrita às carreiras típicas de Estado e só será conquistada depois de 3 anos no cargo. Atualmente, todos os servidores têm estabilidade. Pela proposta, os demais funcionários poderão ser demitidos sem justa causa ou por desempenho insuficiente. No longo prazo, abre espaço para que o governo possa melhorar a remuneração das carreiras que desempenham as atividades mais sofisticadas, mais complexas, fazer a seleção dos perfis mais adequados, e isso sim é que vai trazer as pessoas mais qualificadas para os quadros da administração pública. Benefícios também serão cortados. Não haverá mais, por exemplo, licença-prêmio, férias de mais de 30 dias no mesmo ano, adicional por tempo de serviço, aposentadoria compulsória como forma de punição, aumentos retroativos, promoção baseada apenas no tempo de serviço e redução de jornada sem redução de remuneração. As regras não atingem os atuais servidores. Valerão apenas para aqueles que prestarem concurso depois que o texto for aprovado pelo Congresso e começar a valer. Serão atingidos servidores dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. No entanto, ficaram de fora os militares, deputados, senadores, juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores. A proposta também dá mais poder ao presidente ao permitir que ele possa extinguir órgãos e reorganizar autarquias e fundações por meio de decreto. Hoje, essas decisões precisam do aval do Congresso. O presidente também poderá eliminar ou remanejar cargos, funções e gratificações, desde que isso não gere custos ao Estado. O vice-presidente Hamilton Mourão ressaltou que, apesar de depender de outros projetos complementares, a proposta do governo deve servir para estimular os demais entes da federação que estão em dificuldade financeira. Uma vez essa proposta devidamente discutida, ela sirva de, vamos dizer assim, de caminho para não só o Legislativo e o Judiciário, mas também para os estados e municípios que também a maioria aí já estourou a questão da lei dos limites previstos pela LRF em pagamento de pessoal, que o limite máximo é 60%. Então, se não fizerem nada, ano a ano vai ficando cada vez mais inviável. Como é uma proposta de emenda à Constituição, a reforma administrativa precisa passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por uma comissão especial, e depois seguir para a votação nos plenários da Câmara e do Senado. E agora, no início da noite, o governo entregou a proposta de reforma administrativa ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A repórter Caroline Aguiar está no Congresso Nacional e tem as informações. Boa noite, Carol. Como é que foi a receptividade do presidente da Câmara a essa proposta de reforma administrativa?
Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Bom, foi uma recepção bastante amistosa, até porque era uma demanda do presidente Rodrigo Maia que esse texto fosse enviado o quanto antes para o Congresso. Então, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge de Oliveira, esteve aqui representando o presidente Jair Bolsonaro numa cerimônia simbólica, na verdade, porque oficialmente o texto já tinha sido enviado pela manhã através de uma mensagem no Diário Oficial da União. Bom, eles ressaltaram aí a importância dessa proposta e disseram que querem aprovar até o fim do ano. Mas a gente sabe que até lá tem um caminho muito longo a ser percorrido. Inclusive, na semana que vem, Rodrigo Maia vai definir como vai ser o trâmite dessa proposta. O trâmite normal é passar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois por uma comissão especial. Mas pode ser que a fase da CCJ seja pulada e a Câmara vá direto para essa comissão especial. O presidente Rodrigo Maia vai definir esse trâmite na semana que vem. Mas um fato interessante da gente ressaltar nesse dia tão movimentado aqui em Brasília é a ausência do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele não veio aqui na Câmara, ele não participou da coletiva de imprensa que apresentou a proposta para os jornalistas e simplesmente não deu nenhuma declaração pública. Inclusive, Maia disse que o Guedes proibiu os secretários de falarem com ele, Maia. Então, uma situação bastante delicada aí para o ministro Paulo Guedes. Mas vamos ver o que disseram Rodrigo Maia e Jorge de Oliveira durante a cerimônia. Uma reforma que vai no ponto correto, olhando o futuro do serviço público brasileiro, com a sua importância, que é qualidade e bom atendimento ao cidadão. Nós não podemos mais tirar dinheiro da sociedade com os impostos e, do outro lado, sair muito pouco em serviços para a sociedade. Deputados e senadores poderão aperfeiçoar a medida e entregar ao povo brasileiro aquilo que ele espera. Um Estado que seja mais eficiente e que possa prestar o serviço para aqueles que são a nossa razão de existir. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para pedir a prorrogação do regime de recuperação fiscal do Estado. O Rio de Janeiro entrou em recuperação fiscal em 2017. Com a medida, o Estado se comprometeu a reduzir os gastos públicos e aumentar a arrecadação. Em troca, a União suspendeu a cobrança da dívida com o governo. De acordo com dados do Tesouro Nacional, o Estado tem uma dívida de mais de 167 bilhões de reais. E na tentativa de prorrogar por mais 3 anos o atual regime fiscal e estender o pagamento dessas dívidas, o governador em exercício, Cláudio Castro, se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ao chegar no ministério, o governador preferiu não falar com a imprensa. Segundo interlocutores de Cláudio Castro, caso o governo não aprove a prorrogação do regime, o Estado do Rio não terá condições de arcar com as contas públicas já nos próximos meses. O Rio hoje cumpriu a etapa pedida pelo Tribunal de Contas da União, entregamos o pedido de renovação e as informações e agora então inicia-se o prazo deles analisarem toda essa documentação. Enquanto isso, o Rio fica mantido no regime e esse prazo, pelo manual da STN, deve gerar entre 4 a 6 meses até ter a decisão definitiva. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 3.247.000 pessoas se recuperaram da doença. Outras 669.000 permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 124.000 mortes provocadas pelo vírus. E se você quiser rever esta ou outra matéria do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora mesmo youtube.com/redetv. E nós ficamos por aqui. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Boa noite.